Fala galera, aqui é o professor Alex Anderson e hoje, dando continuidade às nossas aulas sobre bioquímica, eu vou falar sobre a água. É isso aí, gente. A água, molécula da água, que é uma molécula inorgânica. Então vamos fazer uma breve introdução. Vamos pensar o seguinte, que a gente tem uma célula X, sei lá, essa célula pode ser uma célula de mamífero. E essa célula sofre uma desidratação, está perdendo água. Então, se ela está perdendo água, se a gente for observar a massa celular, a gente vai ver que ela é muito reduzida, porque cerca de 70% da constituição da célula é formada por água. A água é essencial para a vida, gente. A água que proporciona as reações químicas. Sem a água, não tem interação entre as moléculas e as reações químicas não ocorrem. Então, a água é essencial para a vida. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as propriedades da água. Gente, lembrando que a molécula da água é H2O. Então, a água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Lembrando que o oxigênio possui 6 elétrons, já o hidrogênio possui 1 elétron. Então, para ficar estável, o hidrogênio precisa de 2 elétrons na última camada e o oxigênio precisa de 8 elétrons na sua última camada. Então, eles fazem uma ligação covalente. O oxigênio faz uma ligação covalente com os dois hidrogênios. Então, como que isso ocorre? Então, é o seguinte. O oxigênio ele faz uma ligação covalente com o hidrogênio, então aquele hidrogênio fica estável porque fica com 2 elétrons na sua última camada, mas o oxigênio não, porque ele fica com 7. Então ele precisa fazer mais outra ligação, que vai ser uma ligação com outro hidrogênio. Agora sim, os dois hidrogênios estão estáveis e o oxigênio também está estável porque está com 8 elétrons na última camada. Gente, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então você tem formação de carga elétrica, tem uma carga mais negativa, que é o oxigênio, e mais positiva, que são os hidrogênios. Então, quando você gera carga elétrica, logo a água vai ser polar. Ela vai ter polaridade, porque ela tem diferença de carga elétrica, certo? Então, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Não pode esquecer que a água é uma molécula inorgânica e polar. Isso é muito importante nas reações químicas. Isso é muito importante porque a água interage com outras moléculas polares, como a gente está vendo as propriedades da água. Vamos então agora falar um pouquinho sobre as propriedades da água. Quando a gente fala em propriedades da água, tem várias, a gente já lembra adesão e coesão, certo? Lembrando que a água faz ligações com outras moléculas de água. E essas ligações são chamadas de pontes de hidrogênio. Isso é muito importante, gente. E as pontes de hidrogênio são ligações mais fracas do que as ligações covalentes. Então, isso é uma propriedade chamada de coesão. O que seria coesão? Quando a água faz ligações e se interage com outras moléculas de água. Então isso se chama coesão. E a gente pode observar também quando faz aquela película, né, que os insetos caminham, que é a famosa tensão superficial, que é aquela molécula da água fazendo uma ligação, uma coesão com uma com a outra, né, uma molécula da água dando mãozinha, fica de mãos dadas com outras moléculas, elas acabam fazendo uma fina película. Isso é muito importante. Já a água, ela pode fazer interações não só com a molécula da água, ela pode fazer pontes de hidrogênio com outras moléculas. E essas moléculas não precisam ser só moléculas da água. Quando isso ocorre, quando ela faz interações com outras moléculas sem ser da água, a gente chama essa propriedade de adesão. Essa é uma propriedade importantíssima. Tanto que a água participa das reações químicas, sendo compatível com a vida. E essas reações químicas vão ser a interação de várias moléculas. E essas interações entre as moléculas vão ser importantíssimas para a vida. E elas ocorrem graças à molécula da água. Lembrando que a água também ela vai ter a propriedade famosíssima, que é da solvente universal. O que seria solvente universal, professor? Simples. A maioria das substâncias se dissolvem na água. Ah, mas são todas? Não. Se você pegar, meu amigo, a água com óleo, vai ver que vai formar aquelas bolhas. A água ela não vai interagir com moléculas apolares, mas com moléculas polares ela vai interagir, certo? Um bom exemplo disso vai ser o seguinte, se a gente pegar água e sal, lembrando que o sal da cozinha tem em sua molécula, a sua constituição molecular, vai ser cloreto de sódio, o cloreto negativo e o sódio positivo. Então, professor, se o cloreto é negativo, deve interagir com qual molécula da água? Com o hidrogênio, meu amigo. Porque vamos pensar, na molécula da água, a eletronegatividade, né, maior lá no oxigênio, então a carga vai ficar mais positiva, mais eletropositiva no hidrogênio. Então o cloreto, ele vai interagir, que ele é negativo, o cloreto vai interagir com o hidrogênio. E o oxigênio, professor, ele vai interagir com o sódio. O sódio não tem carga positiva, então ele vai interagir com a carga negativa, que vai ser o oxigênio. Então é isso, gente. A gente viu as principais
características da água. Não deixe de assistir as outras aulas do meu playlist de bioquímica. Não deixe de assistir a introdução à bioquímica, porque ela é essencial para entender tanto a aula de água quanto as outras aulas que a gente vai ter na nossa playlist. Bons estudos!